Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Eu quero começar o programa de hoje convidando vocês para um evento que nós vamos ter aqui. Os colegas lá de Jaraguá do Sul vão promover. Isso aí que você está vendo na sua tela é o terceiro ciclo de palestras CAEB-NAEB. É o Centro Assistencial e o Núcleo de Apoio Eurípides Barçanufo. Vão ter esse ciclo de palestras no dia 13 de outubro, com a presença do Wagner Borges, que muita gente conhece, psicografa livros, é espiritualista, o Vitor Hugo França, que vai falar sobre xamanismo, e o nosso querido amigo e irmão Rafael Cury, que também, pela data aí, eu acho que vai festejar o aniversário lá, porque ele faz aniversário dia 12 de junho, 12 de outubro, e dia 13 vai ter o evento. O local vai ser o auditório da AGIS, lá em Jaraguá do Sul, e o contato, anote aí, 47 3275 0001, 3275 0001, prefixo 47. Vai ser um grande evento o dia inteiro, com Wagner Borges, Vitor Hugo França, Rafael Cury, promoção do NAEB e do CAEB. Eu queria também chamar atenção para algumas coisas hoje, eu trouxe até anotadinho, mandar um beijinho para a Natália, uma netinha de 4 anos da nossa amiga Regina, que estuda na mesma escola que meu neto, e que assiste e sabe quem é o Jorge e quem é o Grego. Precisa ver que gracinha, Jorge. 4 aninhos ali, a Natália, eu prometi que ia mandar um beijinho para ela ao vivo, Natália. Tá aí, ó. Outra coisa, hoje o Jorge não sabe, eu sempre apronto surpresas para ele. Hoje é o nosso programa número 137. Poxa. Isso te diz alguma coisa, 137? Perfeitamente. É, se diz? Isso aqui vocês estão vendo aqui, ó, dá para ver aí, ó, Fernando? Hein? Dá para ver, né? Isso aqui 137? Não dá para ver. Não? Tem Cadê que o focalizar, número? tem que focalizar. Cadê o Pedro aqui, ó? Pedro, dá uma focalizada aqui. Vamos trazer uma novidade para vocês, né? Hoje é o programa número... Traz aqui, Pedro. 137. Né? Por que esse 137 é interessante? Né? Porque dá uma olhada nisso aqui agora, aqui, ó. Hein? Te diz alguma coisa? O que está escrito aí? É a lei, né? Então, para mim, entendedor, meia palavra basta, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta? Sim. Tá. Outra coisa, daqui a pouco o Jorge vai falar sobre isso. Nós estamos... um abraço para a Regiane, que agora é 00:05 lá em Portugal, e ela está nos assistindo, ela falou, não, vou resistir. Perfeitamente. Né? Assim como faz um monte de gente nesse mundão, tem locais que são 17 horas de diferença, 16, 18, e a turma está lá firme, não aguenta ver depois pelo YouTube e querem compartilhar conosco ao vivo. Então, Regiane, aqui o nosso fraterno abraço aqui, nessa meia-noite lusitana. Nós mandamos, depois de muito pedido, sempre a gente relutou, mas depois de muitos pedidos, nós mandamos confeccionar as camisetas do Vida Inteligente, que eu quero mostrar para vocês aí. Está aqui, ó. Camisetas pretas com o logotipo do Vida Inteligente, atrás o http vidainteligente.tv.br, e também, para quem não gosta de preto, na versão branca aqui, está meio distorcido, porque nós temos que colocar figura para cobrir o quadrado da televisão, 720 por 480, distorce um pouquinho. Mas as camisetas estarão disponíveis a partir do dia 16 de outubro, contato@vidainteligente.tv.br. E também vão chegar, nessa mesma oportunidade, as canecas Vida Inteligente, que muita gente fala, Grego, faz caneca, que nós queremos caneca, caneca é linda, tudo isso aqui. Então o Grego finalmente cedeu aos apelos e pediu para fazer isso tudo. Então, camisetas e canecas, escrevam para contato@vidainteligente.tv.br. Eu acho que agora não esqueci de mais nada. Muito bem. Agora eu vou apresentar o meu convidado de hoje. Não, paz, antes disso. O tema que se apresentou para hoje, até eu não sei por que ele me telefonou, essa semana foi diferente. Ele me telefonou, não, me passou um e-mail. O Jorge me passou um e-mail. Ô, camarada, você já sabe do que nós vamos falar quinta-feira? Eu não sabia se eu vinha. Que ele não sabia se ele vinha, é isso aí. Aí eu falei, será que ele está com medo do assunto que eu posso pegar ele aqui? Eu falei, mas não, medo, não. Ele já falou sobre medo, não vai ter medo. Não, era para não te deixar vendido, porque eu ia furar, né? Não ia conseguir vir, né? Mas aí eu falei para ele, aí, o tema que se apresentou foi... Qual é o tema?
Seres especiais. Ah, sim, que mudou como seres espaciais. Seres especiais. Aí seres eu mandei para ele. Aí eu mandei o e-mail para ele. Seres espaciais é o tema do Vida Inteligente. Ele falou, seres espaciais? Eu falei, não, Jorge, não se preocupe que é especiais mesmo. Então, sabe por quê? Porque muita gente, esse tema se apresentou, e quando eu passei a mala direta para todo mundo, coloquei no Facebook, nas outras coisas de relacionamento, Orkut e tudo, as pessoas gostaram muito do tema, porque realmente é intrigante. Por que que a gente tem... primeiro, existem seres especiais? Eu estou fazendo ainda a abertura, daqui a pouco eu te passo a bola. Existem seres especiais? Você nem apresentou o convidado. Nada, nem o convidado apresentei ainda, daqui a pouquinho, calma aí. Por que que a gente tem uma empatia danada por certas pessoas e tem uma antipatia gratuita por outras? Por que que a gente olha para determinadas pessoas e sente alguma coisa diferente que a gente não sabe discernir? Se é amor, se é atração física, se é amizade, se é uma coisa que você não consegue definir, o que que vem a ser isso aí? Alguma coisa tem que ter. Outra curiosidade, claro que todas as coisas que eu intuo é interesse próprio, né? O gregão, na verdade, quer saber das coisas. Esse negócio de almas, existem almas afins, existem almas companheiras, falamos de almas, né? Sublimação da alma no último programa. E outra questão dessas, já que nós falamos de seres especiais, há muito se tem falado aqui sobre crianças índigo, crianças cristal e crianças mais não sei lá das quantas. Nós vamos saber hoje aqui, na nossa opinião, na opinião do nosso convidado, se isso tem algum fundamento ou não tem. Boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Estou ótimo. Você está bem? Hoje furou, porque antes da apresentação a gente já começou a conversar, né? Ah, mas isso aqui não tem script, aqui a gente pode fazer o que bem entende, isso que é gostoso, né? Eu te perguntei que eu não sabia se ia conseguir vir hoje, né? Você fica andando por onde não deve, né? Ou por onde deve. Por onde não deve, e aí acontece as coisas. Acontece isso daí, um abraço a todos, né? Muito bom estar aqui, né? 137 programas, Grego. Já está esquentando esse troço aqui. Tá, ainda bem, né? O calor já está. Depois eles falam que eu congelo aqui dentro o ambiente. Congela nada, isso aqui esquenta que é uma loucura. Pra caramba, Esses 137 programas é uma quantidade considerável de conversa, né? Ou de diversão, né? Eu me divirto muito vindo aqui, né? E continuo recebendo todos os dias 2 a 3 pessoas, isso que me deixa feliz, realizado aqui. Às vezes eu compartilho com você, às vezes não. Quando alguém quer alguma resposta, eu já mando para o Jorge, né? Mas é impressionante como as pessoas, 2 a 3 pessoas por dia no mínimo, puxa, que maravilha que encontrei isso aqui, tal. Estou assistindo muitas coisas, então é gostoso a gente ver que a gente está fazendo alguma coisa que faz bem para as pessoas. E às vezes eu respondo quando você manda lá e... Como você mandou, acho que foi ontem, não sei, uma moça agradecendo, né? Mas ele não tem que agradecer porque se o que a gente fala aqui é empático, né? É porque a coisa em si já está na própria pessoa. Já está instalada na pessoa. Senão eu não sentiria reverberação na coisa. Porque não existe magia na iniciação, né? E ninguém começa a iniciação pelo fim, é pelo começo. Então, para chegar num ponto de se interessar por esse tipo de assunto, que assim, não tem nada de concreto, né, que assim, não é que assim, não, vamos conversar, eu te dou uma caneca, não é isso, então assim, para se interessar por esse tipo de coisa, gerar na pessoa um sentimento que seja equivalente à felicidade, à alegria, à bem-estar, né, é porque tem que ter um tempo de caminhada, né, aí vem e reencontra aquilo que parou em determinado tempo e continua, então, assim... E é uma alegria esse encontro, né? Eu sei disso. Ah, sem dúvida. Que eu entendo o Vida Inteligente como era quando o professor Henrique de Souza fundou o Darana. Ele falava que era um rádio farol, né? Fica mandando sinal, quem traduz aquele sinal encontra o caminho para casa. Então, o Vida Inteligente é isso, é um grande indicador, né, do caminho para casa. Qual casa? Aí cada um sabe onde é que é a sua casa. Isso aí. Né? Usa a quantidade que quer, aceita, não aceita, crê, não crê, contesta, fala, aí a gente não quer doutrinar ninguém, só quer só trocar ideia. A gente quer estar aqui compartilhando, batendo papo, né? Se divertindo, como você diz, né? Muito divertido, essa vida aqui, ela é restauradora.
É mesmo, né? Sem dúvida. Disseram que nós remoçamos nesses 7 anos. E você vê que aqui, então, é muito divertido, né? E a alegria, ela é um estado, né? Que ele altera o corpo astral como um todo, ele faz vibrar tudo que exista, né, no corpo astral. Então, aí isso é revigorante. Então, assim, uma manhã de sol, um banho de mar, um negócio assim, né? Então, isso é aquele bem-estar, né? E o equivalente é a alegria. E a alegria consciente, ela tem por base esse meu tipo de alegria, mas com uma oitava acima, né? Você depois de ficar alegre, né, e se divertir por uma coisa abstrata, você nunca mais vai conseguir fazer com que teu corpo astral, com que você seja a pessoa que você era nunca antes. Mais, né? Não, é irreversível. Esse já está modificado. Você experiencia aquilo, né, e aquilo fica fazendo parte da tua existência. Né? Isso é muito bonito, isso é muito bacana. É o que é o dia a dia, né? Jorge, existem seres especiais? Se é o que agora, se existir, aqui nós podemos chamar de especial no linguajar terreno aqui, vamos dizer. Sim. Primeiro, o que é especial, né? Especial vem da mesma raiz de expectativa, esperar, ver, que é spec. Então, aquilo que corresponde à minha expectativa é aquilo que eu tenha visto antes. Então, um ser especial é aquele que corresponde à expectativa, que é aquilo que eu vejo. Então, aquilo que eu consigo ver e me olha de volta, eu estabeleço um código de linguagem e passa a ser um ser especial. Essa é a etimologia de especial. Né? Mas eu sei que o especial que você fala é um ser diferente, né? Genérico, Antes de daí, então, falar sobre isso daqui, tem um dos assuntos que você citou, eu queria abordar por primeiro, é a questão, e para desmanchar essa, segundo o nosso ponto de vista, né? Cada um acredita no que bem entende, claro. Né? Que a vida é um bem inalienável de cada um, e cada um faz dela o que bem entende. Crianças índigo, né? Então, em 1982, uma americana chamada Nancy Pate, ou Pate, se quiser pronunciar em inglês, então ela foi fazer um estudo para classificar os seres humanos baseado na cor os termos usados, né? Veja só. Fazer uma pesquisa para classificar os seres humanos baseado na cor da sua aura espiritual. Não é da aura, é do aura. E não existe aura espiritual, porque aura tem a ver com a ânima, com a alma, não com o espírito, né? Baseado então nessa observação que foi feita, foi visto que daí algumas crianças, ou a maior parte das crianças naquele período, tinha o aura em tons azuis, segundo esse momento da criação desse mito, né, da criança índigo. E aí, então, como era uma cor azul índigo, então essas crianças tidas como crianças especiais passaram a ser crianças índigo, né? Aí se diz que isso em 1982, aí se extrapolou um pouquinho e se falou que daí, na verdade, as crianças começaram a nascer em 1970, vê que já é uma extrapolação, porque a observação foi feita em 1980 e falaram que essas crianças começaram a nascer em 1970. Hoje, os que creem nessa questão das crianças índigo, dizem que de 80% a 95% de todas as crianças que existem são crianças índigo, né? Aí, um pessoal de uma certa filosofia, uma certa doutrina anímica, então disse que essas crianças índigo que estavam nascendo, na verdade eram exilados, né, de outros mundos que estavam nascendo aqui na Terra para daí então salvar o nosso planeta, tá? Depois, em 1992, aí um outro grupo canalizou uma mensagem, veja só, né? E eu já vou dizer no que eu acredito. Sim. Canalizou uma mensagem, e nessa mensagem daí era dito que quando nós, os seres humanos, transformassem a Terra em um local seguro, então esses seres viriam para ficar aqui, esses seres especiais. Aí se criou então o conceito da criança cristal,
que seria a criança índigo vem para transformar tudo e a criança cristal vem para pacificar tudo. O que tem de errado nisso, grego? Tudo, né? Primeiro que se coloca aí sempre essa coisa que é inadmissível, que a salvação para esse planeta que a gente habita tem que vir de fora, só que daí agora já não vem mais nenhuma nave, já não vem mais alguém que vai pegar outra coisa, não. É um ser exilado de um outro planeta que vem nascer como criança para daí então botar o mundo em ordem. O outro cristal é um ser que daí também é de um outro planeta que vai nascer no mundo para botar também o mundo em ordem, desde que o mundo seja um local seguro. Sempre é um ser de outro planeta que vai vir nascer, né, para daí botar coisa em ordem. Se hoje 80 ou 90% das crianças são índigo ou cristal, significa o seguinte, que 80 ou 90% das crianças do mundo são alienígenas. Não é verdade? Eu não conheço muito bem nenhuma criança alienígena, mas vamos em frente. Uma outra coisa. Não tem como você dizer que uma criança ou um adulto ele tem determinada origem ou não, analisando-se o aura, porque o aura tem em si as cores inerentes às formas de pensamento e às tendências que a pessoa tenha e que muda com o decorrer do tempo. Por que ela pode ter observado que nas crianças tinha uma aura semelhante? Porque toda criança ainda não desenvolveu a alma suficientemente, não tem emoções suficientemente densas para tornar ela cinza, vermelha, escura, amarela ou o que seja. Então todas tendem a azul, que inclusive é a cor do branco do olho da criança, aquele tom de azulzinho. Porque no aura, a cor azul, ela está ligada à questão da religiosidade, né? Ou de um ideal, um alto ideal filosófico, não é? A criança, por mais tendência positiva que ela tem, escandas, né? Isso não vai ser determinante a ponto de fazer o aura dela inteira ficar azul. Então, sabe o que é a criança índigo? É um mito. Não existe isso. Sob nenhum aspecto se analisa. Baseado no desconhecimento do que é o aura, no desconhecimento do que são as emoções, as formas dos elementais das emoções, o desconhecimento da mecânica como as emoções alteram e como a própria evolução do ser humano durante sua existência vai moldar esse aura de cada um, o desconhecimento com relação ao que é a gênese, o que é a encarnação, o que é a sequência de existência, o desconhecimento que existe com relação ao que é o transbordo de seres de um sistema evolucional para o outro. Se fez uma miscelânea, quer dizer, pensou-se um pouquinho de cada conhecimento, né, e superficialmente se criou o conceito de criança índigo, que hoje é totalmente difundido. E dizem que seriam crianças especiais, crianças superdotadas. E aí se diz, sabe o que, grego? Que assim, aí uma característica da criança índigo, que ela tem aquele transtorno de déficit de atenção. Não tem nada a ver, pode ser o modelo educacional que não está de acordo com o potencial da criança que nasceu. Só que é o seguinte, todos são, porque sim, então se diz que essas crianças começaram a nascer em 1970. Então isso é uma teoria, porque não se sabe, porque antes nunca foi observado. Mesmo que houvesse criança nascendo desse jeito, né, não se pode dizer assim, não, eu fiz essa análise em 1982, mas eu pressuponho que esteja nascendo já há 20 ou 30 anos. Não tem base nenhuma. Nenhuma. E se as crianças começaram a nascer a partir de 1970, então são 30, 42 anos. Quer dizer o seguinte, todas as pessoas que hoje são de meia idade, né, são índigo. Né? E se todas as pessoas que estão no mundo hoje são de meia idade, são índigo, e se 90% das crianças que estão vivas, estão existindo hoje, são índigo, quer dizer que boa parte da população mundial é índigo, né? Quer dizer, são seres especiais, vindo de um outro planeta, né? Para fazer um mundo melhor. Então, por que o mundo está assim, aparentemente caótico, aparentemente confuso? Então, sob nenhum aspecto se analise a procedência nem esotérica, nem filosófica, nada, nessa afirmação da questão das crianças índigas. Só que as pessoas, no afã de se agarrar a alguma coisa, aquilo que venha de fora para me salvar, aquela sempre novas vertentes de religiões, dessas tradicionais, então vai e se acredita nessas coisas e se propaga, né, se replica e passa a ser uma verdade, e aí então se cria assim as místicas mais incríveis, porque a criança e a criança então ela vai nascer para ser isso, para ser aquilo. Não tem nada a ver.
A criança, ela é o resultado da sua existência anterior, das existências às quais ela esteja ligada. E ela tem em si tendências positivas e negativas. Essas tendências que, desenvolvidas ou não, vão dar a tônica da criança, mais nada. É uma coisa desde o começo do programa aqui, aparecendo para eu perguntar, talvez, não é que não tenha nada a ver, tem a ver sim por causa do nosso tema. Como pode ser que não dê? Eu quero saber o seguinte, nós falamos de similaridade, de por que a gente tem empatia por umas pessoas, outras não. Sim, vamos falar. A pergunta é a seguinte, o que significa uma adoção numa família? Uia. Uia, eu sabia que ia dar uia. Vamos deixar para falar no final. Então tá, não podemos deixar de falar. Não. Isso aqui apareceu bem forte para esclarecer isso aqui. O aspecto de uma adoção, porque quando a gente está fora, a gente escolhe pai, mãe, cidade, estado, tal, que nós já falamos N vezes aqui. Vários. Hoje se apresentou para perguntar. Mas dá para antecipar uma coisa com relação à adoção? Não tem quando você pega um cravo, uma flor branca e bota num copo com água e bota uma tinta na água, daí a flor adquire a tinta e passa a ser a cor da água? Sim. Então, aí o adotado é a flor. E a água onde ele vai viver, vai existir, é a família que o adotou. Sim, mas aí tem outras questões, né? Sim. Vamos deixar para o fim, então. Sim, mas aí tende a ser... Tá, mas pelo menos não deixar dúvida. Podemos até um dia aprofundar essa questão aí, que acho que é interessante. Lógico que sim, que tantos órfãos no mundo, né? Nós nunca abordamos isso aqui, é interessante, nunca apareceu para se trabalhar. Bom, paciência. Bom, então com relação à criança índigo, até se você quiser ler isso aqui... Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui, ou então depois você manda por e-mail, posso mandar também, que eu trouxe, como é um assunto que é pertinente... Eu vou ler rapidinho aqui, que a questão... como ele são as cores... do aura. Para mostrar que não existe a questão da criança índigo, é o seguinte, são as cores que são geradas no aura de cada um, no corpo astral de cada um, dependendo do tipo de pensamento, de emoção que se tenha. Porque a pessoa, aqueles que conseguem ver aura, dizem que todo mundo consegue, só você ter uma técnica. Por exemplo, quem tem ódio e malícia vê nuvens espessas de cor negra. Quem está com cólera, com raiva, né, vê clarões, enxerga-se... assim, se você tem, eu vejo isso em você. Você vê em mim, exato. É a cor da emoção que você está tendo. Clarões vermelhos escuros, habitualmente sobre um fundo negro. Se eu estou muito sensual, alguém vai ver em mim vermelho sanguíneo e sombrio, cor difícil de descrever, mas facilmente reconhecível. Se eu estiver egoísta, vai aparecer um cinzento escuro no meu aura, uma das cores mais frequentes no corpo astral. Avareza, se eu tiver pão duro, o vermelho escuro, sombrio, ferruginoso, disposto em raios paralelos sobre o corpo astral. Se eu estiver enciumado, vai aparecer um verde escuro, iluminado por clarões escarlate, quem estiver me enxergando. Se eu estiver com medo, vou estar com um cinzento lívido, numa tonalidade apavorante. Esse amor egoísta vai estar carmesim, sombrio e pesado, as cores. Amor não egoísta, amor altruísta, vai aparecer rosa, aparecendo com laivos de lilás e excepcionalmente brilhante, quando se trata de amor espiritual pela humanidade. Para você assim, você pensa que o mundo é cor de rosa? Mas é porque a cor do amor fraterno é rosa. A cor de rosa, está bem espelhado. Quando a pessoa é orgulhosa e ambiciosa, você vai ver o aura dela alaranjado, aparece a miúdo com as nuvens escarlates de irascibilidade. Astúcia e capacidade para enganar, aquela pessoa malévola, vai estar com um aura verde escuro de aparência escumosa. Sentimento religioso, aquela pessoa sentindo aquele amor devocional. Azul sombrio ou claro, aparece com todas as nuances, desde o azul violeta até o azul mais escuro. O devotamento a um nobre ideal, azul luminoso, marinho ou cobalto, deve ser o aura do vida inteligente. Eu acho, sei lá. Quem enxergar de casa pode escrever para nós depois. Alegria, esse sentimento se manifesta por um brilho que abrange o corpo astral inteiro, foi o que o Jorge disse no começo do programa. E aquela surpresa, quando alguém está pego de surpresa, vai aparecer uma luz violeta, se a surpresa é agradável, parda escura, se for desagradável. Então, isso é para mostrar que o nosso aura... Ele transmuta dependendo da sua sensação, da sua emoção. Exatamente, então você jamais vai poder rotular os seres humanos de acordo com a cor do aura. Isso seria possível se o ser humano nascesse com um pensamento e passasse a vida inteira com aquele pensamento. Então isso torna inválida a própria base na qual se criou o conceito de criança índico.
Com relação ao conceito que se usou para criar o que se chama de criança cristal, de canalizar uma mensagem para dizer que então, se o mundo for seguro, nós vamos passar a existir, a iniciação é uma coisa séria, né? E não dá para a gente brincar, não. Então, assunto encerrado. Para não ficar aborrecido, né? Assunto encerrado. Para não ter a revolta. Seres especiais, existem ou não existem? Sim, existem, mas assim... Estou falando aqui, tipo assim, eu, você, Wigner, assim, Fernando. sempre assim, Grego. A evolução, ela não dá saltos. Então, a criança, ela nasce com uma aptidão, uma tendência à música. Mas ela nasceu numa zona de guerra. Ninguém jamais vai saber que ela teve isso. Uma criança, um símile dessa criança, nasce, né, mas nasce numa família que daí também gosta de música e aí vai dar vazão àquilo. Então a criança, ela vai se desenvolver e vai passar a ser um ser virtuoso, assim, naquilo que ela escolheu. Tanto quanto milhares. Só que daí a vida dá a cada um a oportunidade ou não, dependendo de onde esteja. Mas isso está vindo com uma tarefa? Não é uma tarefa. Não, é assim, você vem com uma tendência. Então, sim, você vem com tendência positiva e negativa. E a tendência positiva tem que ser, que é a função dos lípicas. Né? Então, se fala que os lípicas, eles são notadores de karma, mas não. O lípica são um conjunto de seres que tem por função fazer com que em você se desenvolvam as tendências positivas para sublimar e a separar as negativas. Tá? Então, se você nasce com a tendência positiva, né, que daí é um gosto, uma fluência, né, uma capacidade adicional para a arte, para a ciência, para a filosofia, para a música, para desenvolver uma ação fraterna, para transformar o destino de um país, daí então a tua ação baseada na vontade, amor, sabedoria e atividade vai fazer com que isso venha à tona e aconteça ou não. Porque qualquer coisa que exista no astral é como são os astros inclinam, mas não obrigam. Qualquer tendência, ela tende mas não é determinante, porque se houvesse uma tendência, essa tendência fosse baseada no determinismo, então não existiria o livre-arbítrio. Né? Você vai nascer para ser músico, nasceu, foi músico, morreu, acabou. Não é assim. Entende? Então, esse é um tipo de ser especial que é o quê? É o que nasce com um dom a desenvolver. Desenvolve ou não. Quais são os seres especiais? Todos. Todos. Na verdade, seriam todos. Todos os seres humanos. Então, não tem assim, um ou outro que é mais ou menos. Tem um que se destaca porque realmente conseguiu colocar em prática aquilo que ele trouxe a tendência dele, sim, exteriorizou a tendência dele. Encontra o meio adequado, né? E aí o meio adequado e mais uma tendência faz com que o dom seja colocado exteriormente, né? Agora, hoje não dá para a gente saber isso, porque assim, e parece que a humanidade ela vive órfã, né? Porque assim, os grandes filósofos na época da Grécia, é verdade. os grandes artistas no período renascentista europeu, naquela região toda. Os grandes generais, os persas, sabe, os gregos, assim, e parece que na Idade Moderna ninguém pensa, ninguém faz, ninguém cria, ninguém toca. Isso já não tem tanto destaque como tinha no passado. Assim, essa que diz um grande compositor, na hora vem Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Schubert, o que fez lá o Clair de la Lune, Tchaikovsky, ainda. Então, mas você vê que é tudo gente que está há um certo tempo, né? E hoje, hoje você pega... aqui até hoje. E eles são atemporais. Sim, aí, mas você pega assim hoje, então tem o que escreveu o Guarani no Brasil, né? O brasileiro, a ópera, né? Musicou o Guarani. Então você pega um ou outro assim e parece que daí a gente vive órfão, né? De talentos, parece assim. E aí se busca essa questão assim, mas onde estão os seres especiais? Por que não nasce mais nenhum grande compositor? Por que não nasce mais nenhum grande filósofo? Né? A ponto de daí na academia se achar que estudar filosofia é ler filósofos antigos, né? Você pega assim, qual foi o último grande filósofo? Descartes, por exemplo, né? Popper, não sei, mas então a gente de 400, 500 anos atrás, né? E que
trouxeram uma luz para o conhecimento filosófico científico, e a partir dali parece que ninguém mais pegou o bastão. A humanidade está parada. Mas não é isso, é que hoje a tônica intencional que é dada para a humanidade é privilegiar, né, o comum, a massa, o senso comum, né, para que não haja esses destaques, para manter a humanidade em busca de alguma coisa que dependa de um intermediário. Então, por que hoje não há seres especiais? Porque você teria um ícone. Então, o que a mídia faz? E é isso, a gente tem que citar a mídia. Ela cria pseudos ícones, né? Então, por que alguém que vai jogar, todo respeito a quem gosta de futebol, que vai jogar futebol durante 5 anos, o cara ganha em uma partida, mais do que aquele grande professor que se dedicou, vai ganhar em sua vida inteira. A vida inteira. Exatamente. Não é... Por que esse disparo? É porque daí, ficticiamente e realmente são criados mitos para que daí o ser humano se espelhe em esses artificialmente fabricados como especiais e esqueça que, na verdade, especial são todos. É ele desviado mesmo. Do foco. Exatamente. Então, por isso que daí hoje se está órfão. E aí quando aparece assim, o menino lá no Japão tocou piano com 3 anos, daí isso vai para a internet e é um top hit. Aí, milhões de pessoas assistindo assim, naquela ânsia, e você se esquece que daí você sabe ler, você tem 10 dedos e você pode pegar e aprender, então qualquer um pode. Agora você pega a criança, desde pequeno, toca piano, moleque. Eu não quero, toca piano, moleque. O cara vai tocar piano, aí lógico, ele vai chegar com 5, 6 anos, 8, 10, o cara vai ser um assombro, completamente diferente, né? Por quê? Aí tem a questão de ele realmente tinha tendência e foi desenvolvida, ou não tinha e foi fabricado. Por quê? Mídia. E como assim, você pega um Beethoven, um expoente, então ele musicou o presente, o passado, o futuro, uma coisa assim. Maravilhoso. Sabe? E aí esse é um ser especial, vamos conversar, né? E ele permanece surdo ainda. Surdo dos 2 ouvidos, não só de um, né? Aí, e isso é porque daí ele via a música, né? Exato, já falamos aqui sobre isso, ele via. Então, e aí esses permanecem. Então são seres especiais mesmo, porque daí, então eles deram alguma coisa, assim, eles alavancaram a humanidade. Agora, no momento atual da humanidade, né, os ídolos, né, assim, N por dia, porque não. E aí, como não tem mais como fabricar ídolo, então tem a mulher que vai e sai com ídolo, daí vai para a mídia, daí ela passa a ser um ídolo, não sei o que e tal, porque daí vende roupa, vende. E então os ídolos são fabricados assim e descartados diariamente para conseguir atender aquelas emoções, aqueles desejos, naquela ânsia, e a pessoa assim, puxa, eu queria ser especial, eu queria. O que eu queria, por exemplo, vamos supor que eu quisesse andar de Fórmula 1, mas eu não posso andar de Fórmula 1, mas o camarada que anda de Fórmula 1, ele usa um tênis que daí é um traste, eu posso usar, exato. Mas daí, como ele é especial e usa aquele tênis, eu que não posso ser especial, eu vou usar o tênis e eu vou me sentir tão especial quanto, daí eu vou sentar. Daí as marcas foram criadas em cima dessa necessidade que cada um tem de se sentir especial, e por ter sido incutido em cada um que todo mundo é assim, é a fina flor do imprestável, a ponto de precisar vir sempre um de cima para organizar, para botar coisa em dia, né? Então você faz questão de ter em você algo daquele que você julga especial. E aí, então, como preciso vender coisa todos os dias se criam, né, concursos que vai do que a remessa não sei o que mais alto, ao curso do... É verdade. E aí, então, se cria mito, e esses mitos, então, fazem com que você se projete. Você já me respondeu quando você disse exatamente que existiram seres especiais, todo mundo sabe, e hoje não existem mais assim de uma forma para que a gente assim descubra que os especiais somos nós, né? A gente não se baseia mais em... Por exemplo, o grego. Se Beethoven tivesse hoje o espaço de mídia que tem um jogador de futebol, aí você ia chegar na sua casa, TV desligada, ia ligar o seu rádio, o seu aparelho e ouvir a 9ª Sinfonia, 4º movimento, 22 minutos, harmonia das esferas. Isso ia te fazer melhor, mais pacífico, mais consciente, você ia usar teu tempo. Só que é o seguinte, interessa? Não, interessa com 2 S, né, esse cifrão. Exatamente. Não. Então, assim, intencionalmente, hoje não existem seres especiais. Os que existem, os ídolos,
são artificialmente fabricados e descartáveis. Tanto é que você vê assim, do ponto de vista humano, a maior parte, a vida deles é um caos. O cara, quando sai dos holofotes, o cara cai no vício. É a história que a gente vê hoje no dia a dia. Tá, vamos lá agora. Então hoje... essa foi respondida. Tá, agora outra. Agora, os especiais. Beethoven era um ser especial? Sim. Aí vem a questão. O especial nesse caso é que ele nasceu, e mesmo que nasce com a função de, aí são os adeptos. Né? Aí então, e por que ele é um ser especial? Não é que ele seja especial porque ele é diferente de você, é porque ele já passou pelo que você passou, adquiriu conhecimento, né? Não precisava mais existir, né? E aí vem em função a trabalho, com consciência, para ajudar a humanidade como um todo a saber que ela é especial. E aí pode ser o quê? Ele vem e codifica, né, um conhecimento que depois, infelizmente, é transformado em religião, ele vem e traz música, ele vem e traz sistema filosófico. Então, esses pontos, né, que acontecem é para fazer esse restabelecimento da lei. E o que é restabelecer a lei? É dar para as pessoas a consciência que todo mundo é igual, exatamente igual, não tem diferença nenhuma. Então, isso é um conglomerado de seres especiais vivendo espacialmente em um corpo físico que é a Terra, mais nada. E o que eles deixaram, o legado que eles deixaram, faz com que, se você seguir aquilo lá, você descobre a sua especialidade, o quão especial você é. Porque você disse, se você chegar a ouvir um Beethoven na sua casa, desligar tudo e ouvir um Beethoven, você vai dar conta de si de uma série de coisas que você... Mas aí, isso é sempre assim... um desses que codificou uma coisa de útil para a humanidade, ele está te entregando, é uma corrida de bastão, ele está te entregando, não para que você sente e aproveite. Você continue correndo. Se manda, meu camarada, vai em frente, né? Então você desliga a TV, você não está vendo mais aquele negócio, e você está ouvindo Beethoven, aí no ouvir Beethoven você vai harmonizar o teu corpo astral, que não é índigo, não é? E aí você vai colocar as coisas em ordem, você vai começar a pensar, não, eu vou pegar, eu vou ler, eu vou escrever, eu vou fazer isso, botar... Você vai entrar na sintonia adequada ali. E aí você começa a romper as barreiras para dar vazão àquilo que há em você. E o que há em você é tão especial quanto o que havia naquela criatura que está te servindo de apoio, de base. Tá? Com relação a seres especiais, que também se falou assim, mas daí existe entre os seres humanos seres de outro planeta escondidos, e esses seres são especiais isso aí e vão botar as coisas em ordem? Não, não existe. Não existe. Mas hoje aqui, só para fazer assim, eu falei, nós não vamos falar sobre isso, você pode acessar até no Facebook. Eu falei, não vamos falar sobre isso, porque toda vez que eu falo nisso, se eu falar nisso, eu vou estar alimentando. Alguém que veio perguntar sobre Greys e reptilianos. Sim, isso aí. Entendeu? Então já... Não existe porque é o seguinte, bom, primeiro assim, existem seres da Agartha entre nós, sem a menor dúvida. Eles são especiais, eles são seres humanos mais antigos. Agora na Agartha, então a gente sabe que são 7 cidades. 7 cidades, 4 cidades. Tem 4 já resolvidas, 3 de potencial. Né? A 4ª cidade são seres com a mesma aparência que nós. A 5ª cidade está sendo povoada agora por seres que somos nós, os Jivas. A 3ª cidade tem um perfil físico diferenciado. E a 1ª e a 2ª são arrúpicos, são sem forma, porque são equivalentes à raça bórea e hiperbórea, que ainda não tinha corpo físico na nossa existência. Né? Então, existem seres da Agartha na superfície? Sim. São especiais? Não, são diferentes. Diferentes em função. Ou são adeptos, que daí vem aqui para restabelecer a ordem, a lei, né, e tentar colocar a humanidade nos eixos, cada um a seu tempo, cada um agindo pontualmente, né? Ou são seres mesmo ligados à questão da manutenção dos reinos elementais, e aí tem a questão dos Todes, os que protegem embocadura, esses povos assim, são povos da Agartha. Por que a gente tem empatia e por que a gente tem antipatia? Isso tem alguma coisa a ver ou é coisa única e exclusivamente humana? Sim. Então tem o caminho de descida da matéria na evolução, que é o Pravriti Marga. Tá? E aí esse caminho de descida chega a um ponto em que ele termina, inicia um caminho de subida evolucional, que é o Nivriti Marga. Pravriti, Nivriti Marga. Esse ponto de inflexão, esse ponto de descida, onde a queda do espírito na matéria acabou, foi na 4ª raça-mãe, na 4ª cidade Atlante. Sim. A partir dali, começa o processo de subida. Tá bem? Eu vou responder o que você perguntou. Então,
nesse processo de aquisição de conhecimento, né, hoje, nós conversamos acho que até outro dia sobre os 3 tipos básicos de emoções que podem haver. Sim, já falamos. Que é a atração, a repulsão, gosto, desgosto, amor e ódio, né? E a atração por alguém, por alguma coisa, se for por um igual é afeto, se for por um superior é admiração, e se for por um inferior é uma benevolência, né? Se for a repulsão por um igual dá ódio, né, dá ira, né? Sim. Repulsão por um superior dá medo, repulsão por um inferior dá desprezo. Esses são os sentimentos básicos, e essa é a mecânica, né? Só que daí essa mecânica, ela está baseada daí no que seria o equivalente à terceira lei de Newton, né? A cada ação corresponde a uma reação de mesmo modo e de sentido contrário. Isso quer dizer que? Para os seres humanos que estão no período de descida ainda, e veja que isso devia ter acabado na Atlântida, que é assim, no período de Pravit-Marga, né? Quando eu gero uma ação, você vai me dar a reação similar, né? Então, para os jivas que ainda estão com o estado de consciência na descida para a matéria, quer dizer, estão atrasados aí 1 milhão de anos, né? Se eu dou a esse jiva ódio, ele vai me devolver ódio. Mas isso é generalizando ou como é que é? Não, eu estou falando de cada pessoa. Cada pessoa? Lógico, porque cada pessoa tem sua idade evolucional. Sim, mas por que então? É isso, se você está falando de uma forma geral, mas por que eu encontro determinada pessoa ali e aquela lá? Já vou chegar lá. Ah, tá, isso aí. Então, o processo de descida era o processo da similaridade, da reação à ação. Então, se você gera para mim um sentimento de desprezo, né, eu vou reagir, vou te devolver desprezo e mais ódio, mais agressividade, esse tipo de coisa assim. Então, isso era inerente ao processo de descida. No processo de subida, quer dizer assim, da Atlântida para frente, então já vai 1 milhão de anos no nosso caso, não há, né, a ação dessa lei de Newton, né, ela não é aplicável na relação das emoções superiores. Se alguém vai e me agride, né, ou alguém me despreza, eu devolvo o quê? Com amor fraterno. Tá? Então, esse processo de subida é o processo em que a vontade, amor, sabedoria e atividade interferem na geração dos símiles de formas astrais na relação entre os jivas. É o não reagir na mesma moeda. Mas não tem alguma motivação ou não tem? Como assim? Eu olhei para a sua cara, não fui com a sua cara. Agora vamos chegar nisso. É isso que eu quero saber. Então essa ação e reação é que vai ser o determinante nesse relacionamento, vai depender essencialmente do quê? De que tipo, assim, qual é que é a tua idade evolucional, aí vai determinar como é que você vai reagir. Agora, então, eu falei há pouco, a emoção para um igual vai gerar afeto, né? A atração, e a repulsão para um igual vai gerar ira, né? Então, o que vai definir, né, essa empatia, né, essa aproximação com o outro é o seguinte: a relação de atração entre dois iguais gera afeto ou gera amor, né? Então, todas as variantes do afeto, assim como a repulsão entre dois iguais gera todas as variantes do ódio. As variantes do afeto ao amor, elas vão depender, isso que é uma coisa muito interessante, do que exista em você que em mim seja necessário para ser complementado. Sistema de vaso comunicante. Quanto mais o que eu tenha seja necessário para complementar o que você tenha e vice-versa, maior é a empatia. Por isso que, assim, numa questão de uma relação afetivo-emocional, né, numa relação de casal, homem e mulher, então o que acontece? O amor, o impulso físico, a atração física, né, ela é num nível para daí, então, essa convivência fazer com que o que um tenha, né, seja equilibrado pelo que o outro tenha, para que daí, quando chegar no equilíbrio, aí então é que surgiu, que se conceitou como o amor fraterno, que é quando já acabou a paixão há muito tempo. Então, o que vai definir a empatia, né, de você por alguma coisa é aquela pessoa que tenha nela o que você não sabe, né, mas é complementar ao que você tem em você.
Isso tem alguma coisa a ver com aquele complemento que eu fiz no começo da conversa? Existe afinidade de alma? Existe alma companheira? Não, isso não existe. Não existe esse negócio de dizer, eu e você já trabalhamos junto no passado, numa encarnação passada. Não, aí quero assim, saber essa questão. Mas assim, aí é afinidade por função, por objetivo. Mas não por individualidade assim. Não. Você foi meu companheiro, lutamos juntos, fizemos tudo aquilo. A gente lá. fala só como em tom de brincadeira, e de mãos de ar, as coisas assim, né? Mas para que isso acontecesse, então, eu, Jorge, tinha que ter sido um guerreiro lá na Grécia, e você, grego, né, era um guerreiro lá na Grécia. Daí nós dois seguramos os persas lá naquele desfiladeiro das Termópilas. Lembra aquilo lá que nós detonamos os caras lá? Exatamente, mas é em tom de brincadeira. Agora, nós podemos ter feito isso sim, só que a quem nós estamos ligados, mas não eu, não você. Agora, como você é parte de um conglomerado de seres, e eu sou parte de um conglomerado de seres, há similaridades. Então, a melhor resposta seria, quando eu olho para você e não vou com a sua cara, é porque você tem alguma coisa que está em mim e que incomoda. Então, exatamente. Eu tenho que Lembra que a gente conversou sobre paciência e calma? Sim. Paciência vem de paciente, que é de dor. Então, quando você tem que ter paciência comigo, é porque o que você vê em mim está em você. Porque para que alguma coisa te incomode... Tem que aparecer, né? Assim, eu tenho que ver aquilo lá. Grego, se eu estou segurando uma agulha na mão, né, ela te incomoda? Não. Agora, se essa agulha estiver no teu bolso, te incomoda? Sim. Então, se a agulha que está em mim te espeta, é porque você tem uma igual no bolso. Isso aí, pronto, está respondido. Entende? Então, para que você tenha que ter paciência com alguém, é porque aquilo que a pessoa tem nela está em você e te incomoda. Então, você tem que sofrer para exercer a paciência com aquela pessoa. Quando você devia exercer, não era paciência, era a calma. Que daí você tendo calma não precisa ser paciente. Então você respondeu, empatia e antipatia. A outra, aquela candura. Sim, mas aí a antipatia e a empatia, a gente tem que ver assim. Ficou claro. Sim, mas a gente tem que ver assim, que quando eu falo em uma emoção em você, uma emoção em mim, uma emoção em vocês, isso é físico. Não estamos falando aqui de coisa assim. Não, claro que é físico, sim. Probabilidades. Então, é que fisicamente aquele conglomerado que está no teu corpo astral, e o corpo astral é importante a gente falar, é assim. Então, é aquilo que ele está no corpo físico, ele começa onde termina o vital, interpenetra, né? Age no parasimpático e fica alguns milímetros para fora do corpo humano, em forma ovoide, né? E é nesse ambiente fechado é que existem as minhas emoções. Quando eu tenho uma emoção muito intensa, um ódio, um amor, um medo, alguma coisa assim, faz uma fissura no corpo astral, e essa coisa que daí, assim, se eu tenho um ódio muito grande com relação àquela placa que está ali na frente, daí isso é de tal forma intenso que ele rompe, né, e se entrelaça lá no outro. Mas então o corpo astral ele serve para isolar o ser humano do astral, por quê? Porque no astral tem tudo. Todas as vezes que alguém odiou, e essa forma de pensamento, ódio, saiu do corpo astral daquele que a gerou e está transitando no astral até hoje, se eu não tivesse o corpo, uma separação, uma proteção que é o próprio corpo astral... Você vai somatizar isso. A pessoa enlouquecia. Por isso que, assim, que esses que dizem que fazem a viagem no astral, né, conscientemente, assim, se desloca o corpo astral do seu corpo físico e faz se deslocar no entorno, né, do plano astral. Agora, fazer uma viagem consciente às esferas mais elevadas do plano astral, aí é para mestres e adeptos. E até onde eu sei, o nome desses, o resto é só fantasia. Entendido. E quando você toma um negócio qualquer, né, para você fazer a viagem astral, você causa uma ruptura, né, nessa envoltura, e você se lança assim, é você tomar uma garrafa de álcool e pegar um carro na descida. Então você vai passar por um mundo completamente novo. Vai voltar com o porta-mala cheio, né? E nunca mais vai ser igual. Mas cada um faz o que quiser, cada né? um se diverte da maneira como quer na vida. Então só faltam duas agora aqui. Isso segue. A questão da empatia, já falamos empatia e antipatia, está explicado. Agora, e aquelas questões que você olha para alguém, só você olhou, você sente uma saudade, uma candura, um sentimento que você não consegue definir. Com toda certeza, o senhor, a senhora e todos nós que estamos aqui já passamos por essa situação. Não. Então, o que é isso? É sim. Aí, porque todo mundo fala, entra no mundo da ilusão, isso aí foi uma alma companheira, isso aí foi uma alma gêmea, porque você viu num companheiro de trabalho, não sei o que vem a ser isso? Não. É alguma coisa ou não é? Não, existe fisicamente. É que assim, é que daí naquela pessoa tem
aquilo que em você significa, né, o máximo da atração, que é o que seria o equivalente ao amor ou amor fraterno. Assim. Mas é uma coisa indefinida, por isso que eu digo, você não sabe o que é. Exatamente, então tem naquela pessoa um símile de alguma coisa que nem você sabe o que é, mas que tem em você. Okay. Você olha e fala assim, puta, mas que, sabe, que criatura. Então, não sei se eu estou amando, se eu estou com desejo, se eu estou com não sei o quê. Não, se for amor ou desejo, isso que eu vi. você vai, quando você não consegue discernir. Quando você não consegue discernir. Não, isso acontece, sim. Outro dia, onde é que eu estava? Não sei, eu estava entrando no edifício, e daí está a senhora com a criança no colo, né? E aí no elevador. E a criança ficou olhando, né? E eu olhei assim, puxa vida, que bom ver você de novo, né? Aí eu perguntei para a senhora como é que era o nome do menino, né? Daí ela falou assim, seu filho é uma criança assim, muito linda, assim, muito obrigado, assim. E a criança foi... É assim, né? É exatamente isso. É esse tipo de coisa que a gente não consegue entender, mas quando a gente diz assim, a gente não consegue entender, a mente concreta não consegue traduzir. Claro. É igual quando... A mente concreta. Não, é igual quando tem um sonho. Você tem um sonho, né? E no sonho você vai e faz o seu trabalho, vai para onde tem que ir, continua a vida e tal, e alguns resíduos desse sonho voltam. Quando volta, e o sistema cérebro-espinhal vai se ativar novamente na hora de acordar, qual é a primeira coisa que tem que fazer? A mente concreta tem que pegar e encapsular e traduzir para você considerar como lembrança. Aí você sempre diz assim, nossa, eu tive um sonho muito louco. Muito louco. Né? Não é que é muito louco, é que o que aconteceu no sonho foi enquadrado dentro do possível para ser compreendido pela mente concreta. Uma coisa que revelar a fotografia em papel sulfite, né? Vamos dizer. Não vai registrar o troço. Exatamente. Então, olha só, temos 7, 8 minutinhos. Criança de adoção. Bom, isso é o que daí eu acho. Claro que é o que você acha. É o que eu sempre falamos aqui que a gente... Que eu acho, não, eu não gosto de achar quem acha sapo, que é o que eu acho, né? É o que eu penso. Então, assim, quando acontece muito assim, grego, o casal tentou muito ter um filho, não conseguiu, adotou um, engravidou. Né? Eu penso que a criança que é adotada, ela é o filho daqueles que a adotaram, só que teve que fazer um estágio e nascer em outra família. Olha que interessante. Né? Primeiro isso, e depois porque é o seguinte... É um bom ponto de vista. Sim, e depois porque é o seguinte, a convivência, lembra a questão da flor no copo d'água com o corante? Sim, a convivência, né, com a família torna o filho, né, o recém-chegado, né, gerado em outra mãe e recém-chegado naquela família, torna aquele filho da própria família, porque a convivência daí vai fazer com que compartilhe o vital, as emoções, o astral, o karma. Então passa a ser uma coisa só. É como assim, quando o mestre vem e fala para os discípulos, meus filhos espirituais. No falar isso, né, ele já estabeleceu uma ligação kármica com aqueles. Sem dúvida. Aí esses discípulos vêm e se aproximam fisicamente, não do mestre qual que seja, mas dos escritos dele. E o escrito dele é a realidade que ele criou mentalmente. Ligação vital, astral, kármica, fraterna, amorosa, permanente. Vem e se aproxima e se enleva, né, em saber a rotina do que foi a vida daquele que ele segue como um mestre, como um orientador, o que seja. Então, esse se emocionar, esse ver, esse conviver, esse respirar aquela realidade, ler, aprender, passar nos lugares, faz com que você se entrelace de tal forma que daí o mestre sabiamente diz, meus filhos espirituais. Então, o filho, né, ele pode ser gerado em outro e vir a ter com você, só que daí, por karma dele... Aí, quando entra na questão do karma, é especulação. Difícil, você não sabe sabe se a questão dele ter nascido em outra família é porque ele tinha coisa para resolver com aquela família, né? E aí resolveu ou não tinha que resolver e gerou, e aí tinha que resolver, resolveu, e aí veio e complementou e resolveu o karma dessa família, que daí não podia ter filho, mas ele vindo resolve, e a família adquire o direito kármico de gerar o seu próprio. Não se sabe, porque karma, né, é tão... intrincado que compreender o mecanismo de karma te libera do próprio karma, que é o Duralex Sed Lex, né? Mas eu penso assim, então, que
ninguém nasce em família que não seja bem sua e não fica em família que não seja bem sua. Eu acho que Né? não Agora, aparece por acaso o tema, a pergunta não apareceu à toa. não, E não, eu acho que se apresentou num é uma momento coisa bom. relevante e eu acho assim, é um ato de extrema coragem, né? E tem gente que tem medo de dizer para a criança que ela é adotiva. Não pode. E sabe, então tem uma não série deve, de detalhes aqui que é importante isso. Não deve porque, assim, nós não vivemos, o universo não é a casa da mãe Joana. Não existe o acaso, existe a causalidade, uma mecânica cósmica milimétrica que faz com que as coisas aconteçam como tem que acontecer. A gente não compreende o mundo porque nós tendemos a analisar um mundo completamente abstrato do ponto de vista de astral e de mente concreta. Ou ainda pior, às vezes nem de mente concreta, só de astral e de vital. Né? Aí lógico, fica tudo incompreensível, mas as peças se movem como tem que se mover. Entende? Então, se alguém nasceu e veio parar nessa família, então você teve o impulso de adotar, você teve a necessidade, você tinha assim, tal desejo de ter um filho e não conseguia, que você foi e aí você tem a coragem de adotar um filho gerado por outro e você traz o karma daquela família que o gerou para a tua, se mistura. Agora, e quem disse que aquela já não era tua e no trazer você não resgata? A gente não sabe a mecânica, a gente não sabe o resultado, o que está assim, é uma coisa assim, tão intrincada, tão bela, tão complexa e tão perfeita que a gente só pode dizer assim, puxa vida, caramba, o negócio é muito legal. Tem telespectador aqui perguntando, mas não vou perguntar não. O quê? Tem criança vendida, mas não vou perguntar não. Aí é outra história. Porque assim, o universo, ele é uma coisa intrincada e perfeita. Né? Você pega o sistema solar, 99% da massa do sistema solar é o próprio Sol. Né? E o Sol é uma coisa anímica, e o Sol físico está sendo parido dentro da Terra. E aí o sistema solar inteiro se move, né? Em torno das Pleiades e demora 26 mil anos para fazer esse circuito. E o sistema solar se move a, sei lá, 16 km por segundo como um todo. Só que é o seguinte, todas as galáxias se movem em direção a um ponto obscuro no universo, ou fora do universo, a 600 km por segundo. Então, e a nível atômico, então, pulsa, né, o Sol central de todos os universos, do oitavo sistema, e pulsa o Sol central de cada universo. Isso aqui você falou, o cara que quer ver isso aí com mente concreta, ele endoida. Vai lá, Instituto Psiquiátrico. Não, e quando Júpiter quer punir alguém, ele tira a razão. E a razão é necessária porque o sistema cérebro-espinhal é que permite encadeamento para que você, moldando os seres no plano da mente concreta, consiga então entender a mente abstrata. E o que é entender? Né? A empatia, né? O especial, é o spec, é o ver. Então, quando eu entendo, quando eu vejo, a gente está falando sobre o oitavo sistema, quando eu vejo o oitavo sistema, eu criei um símile, aonde? Aqui, na mente concreta, no astral, no vital, no plano mais denso. Então, isso é saque. Exatamente, isso é um saque contra o futuro. E aí é um vrit, só que é o seguinte, não é um entorno que eu estou vendo aqui, eu estou fazendo com que venha alguma coisa do além visível e eu crio no astral, eu crio na mente concreta. E aí eu faço a função de quê? De um Pitri gerador, de um pai cósmico, de um Manu, gerando seres que já são as raças do futuro. Maravilha, estou satisfeitíssimo aqui. Nossa, olha só como... Olha, Cronos não nos pegou hoje. Agora bateu. Esse deus grego hoje ele dançou, porque nós conseguimos fechar antes do tempo aqui em cima da Então, é bom porque você trouxe assim, alguns assuntos que são polêmicos, né? A questão de criança índica, as coisas assim. Só que a gente não pode ficar nessa situação de desesperadamente desejar que venha alguma solução de fora. Não vem, não vai vir. Né? Então, assim, aí era para ter acontecido coisa em janeiro, fevereiro, em maio, em junho, em julho, em agosto. A gente está andando e vai passar novembro, dezembro e nós vamos viver. Faze por ti que eu te ajudarei. Quer dizer, assim, te vira, meu filho, vai adquirir conhecimento, porque o conhecimento ele está sendo dado. A gente está vivendo uma época gloriosa do ponto de vista cósmico e evolucional. Nunca antes o conhecimento teve tão à disposição da humanidade, nunca antes tantos seres de alta estirpe estiveram vivendo com os seres humanos, né, para colocar coisas em ordem, e nunca antes foi dado a um momento evolucional misturar tanta coisa como está misturado agora. Então, tem que aproveitar. Tem que aproveitar, mas conscientemente. A vida, ela é um teatro, mas é um teatro construtivo, não é um teatro onde você está só assistindo, não está participando do processo.
né? E eles têm que exercitar vontade, amor, sabedoria, atividade e se assenhorar da tua vida. Então, alguém vai falar alguma coisa para você? Pode falar. Agora, assim, tem que ser uma coisa muito conexa, muito ordenada e muito competente para que você assimile, porque não pode pegar e ficar engolindo, como se diz, abobrinha. Então, um fraterno abraço. Um fraterno abraço, até sempre, fiquem em paz e vivam plenamente a vida, porque é a obrigação de cada um. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Eu quero começar o programa de hoje convidando vocês para um evento que nós vamos ter aqui. Os colegas lá de Jaraguá do Sul vão promover. Isso aí que você está vendo na sua tela é o terceiro ciclo de palestras CAEB-NAEB. É o Centro Assistencial e o Núcleo de Apoio Eurípides Barçanufo. Vamos ter esse ciclo de palestras no dia 13 de outubro, com a presença do Wagner Borges, que muita gente conhece, psicografa livros, é espiritualista, o Vitor Hugo França, que vai falar sobre xamanismo, e o nosso querido amigo e irmão Rafael Cury, que também, pela data aí, eu acho que vai festejar o aniversário lá, porque ele faz aniversário dia 12 de junho, 12 de outubro, e dia 13 vai ter o evento. O local vai ser o auditório da AGIS, lá em Jaraguá do Sul, e o contato, anote aí, 47 3275-0001, 3275-0001, prefixo 47. Vai ser um grande evento o dia inteiro, com Wagner Borges, Vitor Hugo França, Rafael Cury, promoção do NAEB e do CAEB. Eu queria também chamar atenção para algumas coisas hoje, eu trouxe até anotadinho, mandar um beijinho para a Natália, uma netinha de 4 anos da nossa amiga Regina, que estuda na mesma escola que meu neto, e que assiste e sabe quem é o Jorge e quem é o Grego. Viu? Precisa ver que gracinha, Jorge. 4 aninhos ali, a Natália, eu prometi que ia mandar um beijinho para ela ao vivo, Natália. Tá aí, ó. Outra coisa, hoje o Jorge não sabe, eu sempre apronto surpresas para ele. Até eu não sei por que ele me telefonou, essa semana foi diferente. Ele me telefonou, não, me passou um e-mail. O Jorge me passou um e-mail. Ô camarada, você já sabe do que nós vamos falar quinta-feira? Que não sabia se eu vinha. Que ele não sabia se ele vinha, é isso aí. Aí eu falei, será que ele está com medo do assunto que eu posso pegar ele aqui? Eu falei, mas não, medo, não. Ele já falou sobre medo, não vai ter medo. Não, era para não te deixar vendido, porque eu ia furar, né? Não ia conseguir então, vir, né? Mas aí eu falei para ele, aí, o tema que se apresentou foi... Qual é o tema? Seres especiais. Ah, sim, que mudou como seres espaciais. Seres especiais. Aí eu mandei para ele. Aí eu mandei um e-mail para ele. Seres espaciais é o tema do Vida Inteligente. Ele falou, seres espaciais? Eu falei, não, Jorge, não se preocupe, que é especiais mesmo. Então, sabe por quê? Porque muita gente, esse tema se apresentou, e quando eu passei a mala direta para todo mundo, coloquei no Facebook, nas outras coisas de relacionamento, Orkut e tudo, as pessoas gostaram muito do tema, porque realmente é intrigante. Por que a gente tem
Primeiro, existem seres especiais? Eu estou fazendo ainda a abertura, daqui a pouco eu te passo a bola. Existem seres especiais? Você nem apresentou o convidado. Nada, ainda. nem o convidado apresentei ainda, daqui a pouquinho, calma aí. Por que a gente tem uma empatia danada por certas pessoas e tem uma antipatia gratuita por outras? Por que a gente olha para determinadas pessoas e sente alguma coisa diferente que a gente não sabe discernir? Se é amor, se é atração física, se é amizade, se é uma coisa que você não consegue definir, o que vem a ser isso aí? Alguma coisa tem que ter. Outra curiosidade, claro que todas as coisas que eu intuo é interesse próprio, né? O gregão, na verdade, quer saber das coisas. Esse negócio de almas, existem almas afins, existem almas companheiras, falamos de almas, né? Sublimação da alma no último programa. E outra questão dessas, já que nós falamos de seres especiais, há muito se tem falado aqui sobre crianças índigo, crianças cristal e crianças mais não sei lá das quantas. Nós vamos saber hoje aqui, na nossa opinião, na opinião do nosso convidado, se isso tem algum fundamento ou não tem. Boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Estou ótimo. Você está bem? Hoje furou, porque antes da apresentação a gente já começou a conversar, né? Mas isso aqui não tem script, aqui a gente pode fazer o que bem entende, isso que é gostoso, né? Eu te perguntei que eu não sabia se ia conseguir vir hoje, gente. Hoje é o nosso programa número 137. Puxa. Isso te diz alguma coisa, 137? Perfeitamente. Se diz? Isso aqui vocês estão vendo aqui, ó, dá para ver aí, ó, Fernando? Hein? Dá para ver, né? Isso aqui 137? Não dá para ver. Não? Tem Cadê que o focalizar, número? tem que focalizar. Cadê o Pedro aqui, ó? Pedro, dá uma focalizada aqui. Vamos trazer uma novidade para vocês, né? Hoje é o programa número... Traz aqui, Pedro. 137. Né? Por que esse 137 é interessante? Né? Porque dá uma olhada nisso aqui agora, aqui, ó. Hein? Te diz alguma coisa? O que está escrito aí? É a lei, né? Então, para mim, entendedor, meia palavra basta, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta? Sim. Tá. Outra coisa, daqui a pouco o Jorge vai falar sobre isso. Nós estamos... um abraço para a Regiane, que agora é 00:05 lá em Portugal, e ela está nos assistindo, ela falou, não, vou resistir. Perfeitamente. Né? Assim como faz um monte de gente nesse mundão, tem locais que são 17 horas de diferença, 16, 18, e a turma está lá firme, não aguenta ver depois pelo YouTube, querem compartilhar conosco ao vivo. Então, Regiane, aqui o nosso fraterno abraço aqui, nessa meia-noite lusitana. Nós mandamos, depois de muito pedido, sempre a gente relutou, mas depois de muitos pedidos, nós mandamos confeccionar as camisetas do Vida Inteligente, que eu quero mostrar para vocês aí. Está aqui, ó. Camisetas pretas com o logotipo do Vida Inteligente, atrás o http vidainteligente.tv.br, e também, para quem não gosta de preto, na versão branca aqui, está meio distorcido, porque nós temos que colocar figura para cobrir o quadrado da televisão, 720 por 480, distorce um pouquinho. Mas as camisetas estarão disponíveis a partir do dia 16 de outubro, contato@vidainteligente.tv.br. E também vão chegar, nessa mesma oportunidade, as canecas Vida Inteligente, que muita gente fala, Grego, faz caneca, que nós queremos caneca, caneca é linda, tudo isso aqui. Então o Grego finalmente cedeu aos apelos e pediu para fazer isso tudo. Então, camisetas e canecas, escrevam para contato@vidainteligente.tv.br. Eu acho que agora não esqueci de mais nada. Muito bem. Agora eu vou apresentar o meu convidado de hoje. Não, paz, antes disso. O tema que se apresentou para hoje... Usa a quantidade que quer, aceita, não aceita, crê, não crê, contesta, fala, aí a gente não quer doutrinar ninguém, só quer só trocar ideia. A gente quer estar aqui compartilhando, batendo papo, né? Se divertindo, como você diz, né? Muito divertido, essa vida aqui, ela é restauradora. É mesmo, né? Sem dúvida. Disseram que nós remoçamos nesses 7 anos. E você vê que aqui, então, é muito divertido, né? E a alegria, ela é um estado, né? Que ele altera o corpo astral como um todo, ele faz vibrar tudo que exista, né, no corpo astral. Então, isso é revigorante. Então, assim, uma manhã de sol, um banho de mar, um negócio assim, né? Então, isso gera aquele bem-estar, né?
E o equivalente é a alegria. E a alegria consciente, ela tem por base esse meu tipo de alegria, mas com uma oitava acima. Né? Você depois de ficar alegre, né, e se divertir por uma coisa abstrata, você nunca mais vai conseguir fazer com que teu corpo astral, com que você seja a pessoa que você era nunca antes. mais, né? Não, é irreversível. Esse já está modificado. Você experiencia aquilo, né, e aquilo fica fazendo parte da tua existência. Isso é muito bonito, isso é muito bacana. É o que é o dia a dia, né? Jorge, existem seres especiais? Se é o que agora, se existir, a que nós podemos chamar de especial no linguajar terreno aqui, vamos dizer? Sim. Primeiro, o que é especial, né? Especial vem da mesma raiz de expectativa, esperar, ver, que é spec. Então, aquilo que corresponde à minha expectativa é aquilo que eu tenha visto antes. Então, um ser especial é aquele que corresponde à expectativa, que é aquilo que eu vejo. Então, aquilo que eu consigo ver e me olha de volta, eu estabeleço um código de linguagem e passa a ser um ser especial. Essa é a etimologia de especial. Né? Mas eu sei que o especial que você fala é um ser diferente, né? Genérico, Antes de daí, então, falar sobre isso daqui, tem um dos assuntos que você citou, eu queria abordar por primeiro, é a questão, e para desmanchar essa, segundo o nosso ponto de vista, né? Cada um acredita no que bem entende, claro. Né? Que a vida é um bem inalienável. Você fica andando por onde não deve, né? Ou fica por onde andando deve. por onde não deve. E aí acontece as coisas. Acontece isso daí. Um abraço a todos, né? Muito bom estar aqui, né? 137 programas, Grego. Já está esquentando esse troço aqui. Tá, ainda bem, né? O calor já está. Frio, Depois eles falam que eu congelo aqui dentro o ambiente. Congela nada, isso aqui esquenta que é uma loucura. Pra caramba, Esses 137 programas é uma quantidade considerável de conversa, né? Ou de diversão, né? Eu me divirto muito vindo aqui, né? E continuo recebendo todos os dias 2 a 3 pessoas, isso que me deixa feliz, realizado aqui. Às vezes eu compartilho com você, às vezes não. Quando alguém quer alguma resposta, eu já mando para o Jorge, né? Mas é impressionante como as pessoas, 2 a 3 pessoas por dia no mínimo, puxa, que maravilha que encontrei isso aqui, tal. Estou assistindo muitas coisas, então é gostoso a gente ver que a gente está fazendo alguma coisa que faz bem para as pessoas. E às vezes eu respondo quando você manda lá, e como você mandou, acho que foi ontem, não sei, uma moça agradecendo, né? Mas daí não tem que agradecer porque se o que a gente fala aqui é empático, né? É porque a coisa em si já está na própria pessoa. Já está instalada na pessoa. Senão eu não sentiria reverberação na coisa. Isso porque não existe magia na iniciação, né? E ninguém começa a iniciação pelo fim, é pelo começo. Então, para chegar num ponto de se interessar por esse tipo de assunto, que assim, não tem nada de concreto, né? Que se não é que se assim, não, vamos conversar, eu te dou uma caneca, não é isso. Então, assim, para se interessar por esse tipo de coisa, gerar na pessoa um sentimento que seja equivalente à felicidade, à alegria, ao bem-estar, né? É porque tem que ter um tempo de caminhada, né? Aí vem e reencontra aquilo que parou em determinado tempo e continua. Então, assim... E é uma alegria esse encontro, né? Eu sei disso. Sem dúvida. Que eu entendo o Vida Inteligente como era quando o professor Henrique de Souza fundou o Dharana. Ele falava que era um rádio farol, né? Fica mandando sinal. Quem traduz aquele sinal encontra o caminho para casa. Então, Vida Inteligente é isso, é um grande indicador, né, do caminho para casa. Qual casa? Aí cada um sabe onde é que é a sua casa. Isso aí.